E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E hoje eu vim aqui trazer para vocês uma lista com algumas adaptações de livros que eu acho que são incríveis. Bora pro vídeo? Então, pessoal, aqui eu resolvi trazer uma listinha de livros que tiveram adaptações para o cinema muito boas. Nós que somos leitores costumamos sofrer um pouco, ou eu devo dizer bastante, geralmente com essas adaptações que a gente vê sendo lançadas por aí. Geralmente eles mudam um monte de coisa na história, inventam um monte de baboseira que tem ali, ou não adaptam cenas que a gente acha que são extremamente importantes para o desenvolvimento dos personagens e da história. Então, a gente que é leitor e vai para o cinema assistir esses filmes, geralmente a gente volta para casa bem decepcionados, mas aqui eu resolvi separar uma listinha de alguns filmes que eu acho que fizeram um bom trabalho em adaptar a história dos seus livros. E é claro que, obviamente, isso aqui é na minha opinião. No final da lista tem um que é um pouco polêmico e recente, mas assim, eu, como leitora e alguém que foi no cinema assistir, eu fiquei satisfeita com o resultado. Mas enfim, vamos começar o vídeo e é isso. Mas é claro, antes da gente começar realmente com essa lista, eu peço para vocês já deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Eu não tenho publicado com tanta frequência, mas enfim, eu estou sempre pensando em vocês. Então, deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você tem alguma indicação de adaptação que você achou que foi muito boa. Pode ser filme ou série. Então vamos começar com essa lista de uma vez. O primeiro filme que eu tenho para trazer aqui para vocês é a adaptação de Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Esse filme, ele foi lançado alguns anos atrás, eu fui no cinema ainda assistir ele, e eu voltei de lá em prantos. Igual quando eu terminei essa leitura. Foi um livro muito incrível, eu gostei muito dele. E o filme também, ele é muito bom. Eu acho que ele trouxe muito bem a essência do livro, a essência dos personagens. E a história também seguiu, assim, direitinho. Tiveram algumas mudanças? Tiveram. Foram mudanças que me incomodaram? Não. Então, enfim, eu não sei. De repente você é um leitor um pouco mais cri-cri, vai se incomodar com algumas mudanças, mas assim, eu acho que no geral foi um filme muito bom, foi uma adaptação muito boa. E eu, particularmente, não tenho, assim, do que reclamar, sabe? Adorei, tenho um grande carinho pelas, pelas histórias, ou melhor, pela história, né? Mas tanto em livro quanto em filme. Foi muito bom. Um outro livro que eu acho que teve uma adaptação muito boa, dessa vez é um clássico, que no caso é E o Vento Levou. Esse livro por si só já é bem polêmico, né? Por questões raciais e tudo mais, da autora. Mas enfim, eu já lancei um vlog em que eu comentava sobre esse livro. Eu também já lancei um vídeo de leituras do mês em que eu falava mais sobre esse livro também. Então, se você tiver interesse de saber mais sobre a história, o que eu acho dessas polêmicas, você pode ir lá assistir. Eu vou ver se eu lembro de deixar linkado aqui em cima esses vídeos para facilitar a vida de vocês. Mas, enfim, esse é um livro de 1.400 páginas, é um livrão gigante. Eu li ele, se não me engano, no ano passado ou retrasado. Acho que foi no ano retrasado. Mas, assim, uma leitura muito boa e virou um dos meus livros favoritos da vida. Se não me engano, ele está em segundo lugar de um dos melhores livros que eu li, né? Então, enfim, eu gostei muito desse livro e eu, no início desse ano, fui atrás de assistir a adaptação que teve, se eu não me engano, ela é dos anos 40. E, gente, a história é muito boa. Ela é muito boa, de verdade, assim. Eles seguiram direitinho o livro, tiveram algumas mudanças, eles suprimiram alguns personagens da história, sim, mas eles suprimiram personagens que nem eram tão importantes assim para a história, ou que não fariam, ou que não fizeram nenhuma diferença deles estarem lá ou não. Eu acho que foi uma adaptação muito boa, muito bem feita, e enfim, eu gostei muito do filme. Eu acho que os atores eles conseguiram assim interpretar muito bem e passar a essência dos personagens. A Scarlett sendo uma metida, uma nojenta, uma arrogante, mas, enfim, também sendo muito batalhadora quando ela precisa ser e tendo seus momentos de fragilidade. Eu adorei. O Rhett Butler, que é o meu personagem favorito tanto no filme quanto no livro, e assim, eu acho que o ator, o Marlon Brandon, ele conseguiu assim trazer uma
não sei, uma vigarice, um charme para aquele cara que eu adorei. E, enfim, foi uma adaptação muito boa. E depois, uma outra adaptação que eu vou comentar aqui também, eu cheguei à conclusão de que esse negócio de querer ficar inventando em cima da história dos outros é uma coisa recente, hein, gente? Porque antigamente, se eles iam adaptar uma história de um livro, eles adaptavam a história desse livro, porque assim, muito boas essas adaptações mais antigas, hein? Um outro ícone da cultura pop, tanto na literatura quanto no cinema, acho que hoje em dia não tem ninguém que não conheça Jogos Vorazes. É um dos meus livros favoritos, acho que é a minha trilogia favorita, assim, que eu já li na minha vida inteira. Os livros, eles são incríveis, os personagens são incríveis, e as adaptações, elas também são maravilhosas. Gente, o terceiro e o quarto filme, que seriam referentes ao terceiro livro, eles têm algumas pequenas mudanças, principalmente ali no quarto, mas ainda assim eu acho que adaptou muito bem, mas o quarto teve mais mudanças. Mas enfim, até ali no terceiro, gente, tava sendo tudo tão perfeito. E eu acho que do jeito que eu tô falando, tô dando a impressão de que o quarto, assim, pisou na bola, mas ele não pisou. O quarto filme, ele é bom, mas eles realmente suprimiram algumas partes que eu acho que teriam sido interessantes de serem mantidas, mas o que esteve no filme foi muito bem adaptado, tá? E os três primeiros filmes, assim, gente, pra vocês terem noção, tem diálogos inteiros do livro que foram, tipo, botados em tela, em cena. E eu tenho essa memória muito fresca porque eu estava lendo um livro e assistindo um filme logo em seguida. Então, eu estava com as coisas muito frescas na minha cabeça, então eu conseguia ver o que tinha de diferente, o que estava igual. E eu achei maravilhoso, adaptações maravilhosas, além de ser idêntico ou o máximo de idêntico que eles poderiam tornar essa adaptação, sabe, aos livros. O filme ele também é muito bom, tanto é que ele é um ícone da cultura pop até hoje. Mesmo o primeiro livro, o primeiro filme tendo sido lançado há mais de 10 anos atrás. Então, assim, adaptações muito, muito, muito boas. Outra adaptação que é simplesmente incrível e maravilhosa, eu acho que isso é unânime entre todos os fãs, que é a adaptação de 2005 de Orgulho e Preconceito. Gente, eu já li esse livro, eu gostei do livro, mas assim, eu amo esse filme. Ah, eu acho que também eu gosto mais do filme do que do livro, porque eu assisti o filme muitas e muitas e muitas e muitas vezes antes de eu ter a oportunidade de pegar o livro e ler ele. Mas, assim, de modo geral, essas histórias elas são muito boas. E essa adaptação, gente, ela é perfeita, perfeita. O Mister Darcy, a Elizabeth, toda a família dela. Eu adoro o tom que a história traz, sabe? E que o filme traz. E, enfim, é um filme que é sério, mas tem vários momentos em que você ri assistindo, porque a situação ou os personagens, principalmente da família da Elizabeth, ah, são tão ridículos que chega a ser cômico. E, enfim, é uma história muito boa. É o meu filme favorito da vida. Ou um, dois. Eu sou uma pessoa muito indecisa, eu tenho dificuldade de eleger um só, que é o favorito da vida, mas enfim. Esse, assim, eu amo de paixão, mas ele com certeza é o filme que eu mais assisti na minha vida inteira. É, eu já assisti esse filme mais de 20 vezes. E eu já perdi as contas. Então, enfim, é isso aí. Essa outra adaptação também é de um livro clássico, mas é um clássico mais recente. E, enfim, eu assisti essa adaptação também no início desse ano e eu fiquei extremamente surpresa com o quão fiel esse livro foi à história original. Sim, eu não estava esperando esse nível de fidelidade e eu fico muito feliz de estar falando isso para vocês, porque esse acho que é o livro favorito da minha vida inteira, que é A Cor Púrpura, que eu li já tem uns aninhos, mas assim, gente, marcou assim de uma forma tão grande. Esse livro ele é tão maravilhoso, qualquer hora dessas eu quero pegar para reler. E é um livro que eu não tenho medo de baixar estrelas, ou de eu deixar de gostar, ou dele deixar de ser o meu favorito, porque assim a história ela é incrível, a narrativa da autora ela é incrível e a história ela é linda e essa adaptação ela é maravilhosa com a Whoopi Goldberg. Eu não lembro sobre o sobrenome dela, mas assim, eu adoro essa atriz e ela tá ótima no papel dessa protagonista. E todos os personagens, tá tudo assim no ponto, gente, tá no ponto. Eles não mudaram quase nada da história. E, enfim,
adaptações antigas realmente adaptavam as histórias, não queriam ficar inventando em cima delas. Então eu acho que ser leitor antigamente e acompanhar essas adaptações devia ser uma coisa maravilhosa. Hoje em dia nem é tanto. A gente vai sem saber se a gente vai gostar ou não. Mas assim, eu amei esse filme, eu adorei esse filme. Só de estar aqui falando sobre ele com vocês já me deu vontade de reassistir ele novamente. E, enfim, hum, muito gostosa todas as adaptações e os personagens que são para ser detestáveis, eles são detestáveis. E os personagens que são para ser incríveis, eles são incríveis. Mas todos eles são, então, enfim, eu amei. E tem uma cena super emocionante. Mas, enfim, é maravilhoso, tá? Maravilhosa adaptação. E agora, é óbvio que chegou a hora da polêmica. Que, se eu não me engano, eu vou até ter colocado aqui na capa do vídeo. Mas, enfim, é um livro recente e uma adaptação mais recente ainda, que saiu no cinema mês passado e que eu fui assistir e que eu fui surpreendida positivamente, que É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com essa autora. Ok, eu entendo, eu aceito, eu gosto dela e gosto dos livros dela. Não todos. Tem uns que são realmente, assim, horrorosos, para não dizer o mínimo, né? Mas, enfim, eu gosto de Assim que Acaba. Se você voltar nos vídeos mais antigos aqui do canal, você vai ver que ele inclusive apareceu num dos vídeos de favoritos do ano, de uns anos atrás. E então eu gostei muito dessa história, eu gostei da forma como a autora ela mostrou nas páginas o desenrolar hum, de uma relação bastante problemática, tóxica e violenta. Eu acho que ela teve a sensibilidade de saber, ou de pelo menos tentar retratar hã, como que uma mulher às vezes se sujeita a esse tipo de coisa que a gente que está de fora tem um pouco de dificuldade de entender ou de aceitar. Mas eu acho que ela fez um bom trabalho, inclusive eu comecei a olhar um pouco para essa situação de relacionamentos abusivos assim de uma forma um pouco diferente. E, enfim, é isso. Eu gostei da história. Se você não gostou da história, você não vai gostar do filme, porque assim, ele é idêntico ao livro. E é por isso que eu trouxe ele aqui no vídeo de melhores adaptações, porque como adaptação, gente, ele tá tudo certinho, tá tudo no lugar. Eu gostei das atuações. No início, eu estava achando um pouco vergonha alheia, mas eu não sei se esse problema está em mim, porque eu não tô acostumada, assim, ficar assistindo muito filme de romance, ou ficar lendo muitos livros, assim, só focados no romance. Mas, enfim, tirando essa parte ali dos 20 minutos no início, que me deu muita vergonha alheia de estar assistindo, depois disso, eu acho que a história engatou e que foi muito boa. Achei uma adaptação muito boa, assim, realmente. Eles souberam o que botar na tela e o que eles botaram, assim, eles adaptaram muito bem. As cenas, elas são agoniantes de assistir, igual eu me senti agoniada enquanto eu lia o livro. Então, eu acho que isso foi muito bom. A divulgação do filme. Não vamos ficar falando das polêmicas aí de fora, tá? O vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre adaptações boas, né? E eu acho que essa foi uma ótima adaptação, apesar da divulgação do filme ter sido assim terrível, porque muita gente relatou que foi no cinema sem saber que o filme se tratava de um assunto pesado, foram achando que iam encontrar uma comédia romântica, levinha, e de repente, pá, porrada na cara. Então, assim, eu acho que a divulgação poderia ter sido feita de uma forma melhor, de uma forma que não enganasse o consumidor, não é? Mas assim, como eu já fui sabendo o que esperar, eu voltei para casa assim muito satisfeita. E, enfim, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ahn, a proposta aqui do vídeo não era necessariamente, tipo assim, no caso desse último, que eu sei que é polêmico, que tem muita gente que não gosta, enfim. A questão era ótimas adaptações, independente do se o livro ele é bom ou não. A adaptação ela foi fiel, ela foi bacana. Quem gosta dessas histórias foi pro cinema e voltou satisfeito? Sim. Então, enfim, é esse o ponto. Espero que vocês tenham gostado da lista. E se você achou que ficou faltando algum livro, algum filme, que eu acabou ficando de fora aí, deixa aí nos comentários, de repente eu volte no futuro para trazer uma parte 2 desse vídeo. Então, enfim, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!